Olá, turma. Bom, hoje a gente dá continuidade, né, nessa parte de variáveis aleatórias, tá? E hoje a gente começa a parte de variáveis aleatórias contínuas, né? A gente viu variável aleatória discreta, vimos algumas distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias discretas, tá bom? Que foi a distribuição Bernoulli, a binomial e a Poisson, tá? Essas são só algumas das outras que existem, né, para variáveis aleatórias discretas, né? Hoje a gente vai ver variáveis aleatórias contínuas e vai ver a distribuição normal, né, que é utilizada para variáveis aleatórias contínuas, tá? Bom, então dando início, né, a gente diz que variáveis aleatórias contínuas são aquelas que resultam de mensurações ou medições, né? E é um conceito bem parecido com aquele que a gente viu de variáveis contínuas, né? Só que agora eles são resultados de experimento aleatório, tá? Enquanto a gente tem, né, para variáveis aleatórias discretas a função de probabilidade, que a gente coloca como f de x, né, como tem aí, na variável aleatória contínua, né, a gente vai assumir que é uma função densidade de probabilidade, tá? E vai ser representada também por f de x, tá bom? E ela vai retornar a área sobre um gráfico, né, que vai corresponder ao intervalo, e esse intervalo é uma probabilidade, tá? E a probabilidade dessa variável aleatória contínua x assumir um valor nesse determinado intervalo, né? Então vamos lá. Basicamente o que a gente vai ter, né, na variável aleatórias contínuas é uma função, né? Essa função vai, como nesse gráfico, ela é determinada aqui, né, por essa linha, tá bom? Né? Essa função vai determinar o comportamento desse gráfico, tá? E aí a gente vai ter dois intervalos, né, que eu estou colocando aqui como A e B, tá bom? E aí tudo isso que está representado aqui, ó, né, em verde, tá? É a nossa probabilidade. Então, para eu saber, né, qual área, né, verde, né, quanto representa essa área verde, eu preciso calcular, né, a integral, né, de A até B, que são os limites, né, nessa função, desse gráfico, né. Então eu vou integrar de A até B, né, a minha função em relação à minha variável aleatória, tá? E aí eu vou encontrar o valor, né, da variável x, né, nesse intervalo, nesse caso definido, tá bom? Existem integrais indefinidas, mas não vai ser o caso aqui quando a gente estiver trabalhando em probabilidade, né? Até vai, mas não necessariamente agora, nesse momento, tá bom? Aqueles que ainda não viram, vocês vão trabalhar com isso na parte de cálculo 1, tá? E lá vocês vão aprender a questão de funções, derivadas e integral, tá bom? Então não se assustem muito com isso. Eu só vou adiantar um pouco sobre integral, porque é algo que a gente vai utilizar, né, em menor escala, mas a gente vai utilizar nesse momento para a gente calcular a probabilidade de variáveis aleatórias contínuas, né? No caso discreto a gente até que não precisa, mas nos casos contínuos a gente precisa, e a gente necessita da utilização da integral, né? Mas nada muito avançado, porque aqueles que ainda não viram, não tem como, né, a gente cobrar muito, tá bom? Mas vamos lá. Então olha só, chamamos de variável aleatória contínua a variável sobre um espaço amostral contínuo, né? Isso é, os valores possíveis da variável aleatória estão em algum intervalo, né? Aqui nesse caso entre A e B, tá? E esses valores A e B, esses limites, eles podem até mesmo assumir valores de menos infinito ou mais infinito, tá bom? Então, se a gente tem x, uma variável aleatória contínua, né, e esse x está compreendido, né, entre dois valores diferentes, até mesmo entre menos infinito e mais infinito, tá? A gente tem que o cálculo da probabilidade, né, do x estar contido entre A e B é dado pela integral, né, desses limites de A até B, tá bom? Dessa função em relação à minha variável aleatória, que nesse caso é x, tá bom? E aí a gente precisa satisfazer algumas condições, que é essa função, né, o f de x, né, a minha função, densidade de probabilidade, né,
ela existe para todo x pertencente aos reais, tá bom? E a integral, né, de menos infinito a mais infinito dessa função tem que ser igual a 1, tá bom? Não necessariamente entre menos infinito e mais infinito, mas, né, dentro dos intervalos da minha função da densidade de probabilidade que vai ser definido também, tá bom? Então, para eu calcular a média e variância de uma variável aleatória contínua, eu também preciso calcular integrais. Então, se eu integrar, né, suponho que eu tenho uma variável aleatória e ela compreendida entre A e B. Se eu integrar de A até B essa f de x em relação a dx, né, isso aqui precisa dar 1. Lembra que a gente conversou que a soma de todas as probabilidades, né, tem que ser 1? Então, nesse caso, a mesma coisa. Se eu integrar uma função, né, na área toda delimitada onde ela existe, né, nesse caso, estou representando por A e B, essa probabilidade toda tem que dar 1. Né? Se eu quero calcular a esperança, né, que é a média, eu preciso acrescentar um x aqui, né, que é o que a gente tem nessa primeira equação, tá bom? E aí a gente tem a esperança, isso de x, tá certo? Se eu quiser calcular a variância, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente vai utilizar essa fórmula, né, que vai ser a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Se eu quero a esperança de x, eu preciso utilizar essa formulazinha aqui, né? E aí depois, isso aqui vai dar um número, né? Vai dar um valor, e esse valor eu pego ao quadrado e eu vou satisfazer essa segunda parte. Para satisfazer essa primeira parte aqui, eu preciso calcular a esperança de x quadrado. E a esperança de x quadrado eu preciso calcular essa integral e colocar um x ao quadrado aqui, né? Então, se eu quero a esperança de x quadrado, eu tenho que fazer um x quadrado aqui dentro, tá bom? E aí calcular essa integral, né? Não se preocupe que a primeiro momento parece ser algo muito complicado, mas depois que vocês começam a entender essa parte de integral, eu acho que isso aqui não vai ficar tão difícil não, tá bom? Bom, aqueles que nunca viram, mas aqueles que viram também é bom relembrar, né? A gente tem algumas integrais imediatas, né? Existem muitos outros regras de integração, tá? Essas aqui são as clássicas, né? As mais usadas e inclusive que a gente vai usar, tá? Bom, a integral, né, de dx é igual a x mais uma constante. Essa constante aparece porque a gente não vai ter os limites de integração aqui de A e B. Quando a gente delimita essa integral, aí essa constante desaparece. Tá? Isso aqui é só a convenção. Tá bom? Então, é como se eu estivesse fazendo a integral de 1 dx aqui, né? E aí a integral de 1 dx ou de dx é igual a x mais uma constante. Você não tem limite de integração, né? Nesse segundo caso, x elevado a um determinado valor alfa, né, em relação a dx. Qual a regra? A gente vai fazer da seguinte forma, olha. Vai ficar x, eu vou somar mais uma unidade aqui nesse alfa, que é o que a gente tem aqui em cima, né, x alfa mais 1, dividido por alfa mais 1, tá bom? Mais a constante, né, porque eu não tenho limite de integração. Lembrando que nesse caso o alfa precisa ser diferente de menos 1, porque senão aqui vai zerar e não tem como a gente dividir por zero, né? Integral de 1 sobre x, 1 sobre a variável aleatória x, né? Então a gente vai ter que vai ser o log, né, de módulo de x, tá bom? Mais a constante, porque não tem limite de integração. Se eu tenho nesse caso, né, o a, um determinado valor, uma constante, a elevado a x, né? Se eu peço a integral disso, a gente vai ter a elevado a x dividido pelo log natural de a, né? E se for pedido integral de e elevado a x, vai ser o próprio e elevado a x, né? Se eu não tenho limite de integração, eu sou uma constante, tá bom? Então esses são os casos mais clássicos, mais básicos aqui de integração, tá bom? E não se preocupem que vocês vão já entender. Olha só esse exemplo. Suponha que x, né, meça o tempo em horas, tá, necessário para que um estudante termine uma prova, né? Todos os estudantes terminam em 2 horas, tá? E a função densidade de probabilidade correspondente a x é dada por essa equação. Então,
a minha f de x, né, a minha função da densidade de probabilidade é dado por x ao cubo, né, dividido por 4, se o x estiver nesse intervalo de 0 a 2. Se for x maior, né, menor que isso, o tempo negativo não pode, né, mas se for maior que 2, nossa função assume valor zero. Então, ela só existe, né, no intervalo de 0 a 2, tá certo? Aí eu pedido para vocês, olha só, mostre que f de x é uma função da densidade de probabilidade, tá? B, que a proporção de alunos que termina a prova, de alunos que termina a prova entre 1,5 e 2 horas, né? E qual o tempo médio necessário para que os estudantes terminem a prova, tá? Então, vamos começar. A primeira delas é, mostre que f de x é uma função da densidade de probabilidade. Para eu mostrar isso daqui, né, basicamente o que eu tenho que fazer é mostrar que a integral dessa função, né, dentro desse intervalo, ela é 1, tá bom? E aí, se ela é 1, significa que a soma, né, das áreas, enfim, a probabilidade toda é 1, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer é isso aqui, ó. Eu vou ter que mostrar que a integral da minha f de x dx, né, entre um determinado valor a e b, isso aqui é 1. Se for 1, significa que isso é uma função da densidade de probabilidade, né? E aí eu vou poder calcular probabilidades em relação a essa função. Então, basicamente o que eu estou querendo é fazer o seguinte, calcular a integral, né, de x ao cubo dividido por 4, né, de 0 a 2 dx, né? Então eu tenho que calcular isso aqui e verificar se isso aqui vai dar 1. Se for 1, isso é uma função da densidade de probabilidade. Vamos lá. A primeira coisa que eu faço é 0 a 2, eu tenho que lembrar que isso aqui é a mesma coisa que 1/4 x ao cubo dx, tá bom? É como se eu estivesse multiplicando, né, por essa constante 1/4 esse x ao cubo. Então, a constante eu posso jogar ela para fora dessa integral, tá bom? Então a gente vai fazer assim, ó, 1/4 integral de 0 a 2, né, x ao cubo dx. Aí eu preciso lembrar daquelas regrinhas, tá? E aí eu posso voltar bem aqui, ó. Eu vou ter essa regrinha bem aqui, né, que eu tenho x elevado a um determinado valor, né? Então vai ficar x elevado a esse determinado valor mais 1, dividido por esse valor mais 1. Então, a gente vai ter isso aqui, ó, 1/4, não posso esquecer, tá bom? X, né, 3 mais 1, dividido por 3 mais 1, né? Lembrando que está variando de 0 até 2, tá? Então, de novo, 1/4, né? 3 mais 1, 4. Então, ó, x elevado à quarta, dividido por 3 mais 1, 4, por 4. Tá bom? Aí, isso aqui varia de 0 a 2. Então, agora o que eu vou fazer é substituir o valor desses intervalos aonde tem x, né? Então, aonde tem x vai assumir os valores desses intervalos. Ou seja, vai ficar assim, ó, 1/4, né? Vou repetir aquela constante que a gente tirou, né? 2 elevado à quarta, dividido por 4, menos, tá? 0 elevado à quarta, dividido por 4. Tá bom? Beleza? Quando a gente substitui esses valores, né? Então a gente sempre coloca o limite superior primeiro e vai subtrair, né, do limite inferior, o x assumindo o limite inferior, tá bom? E é a mesma função, ó, onde tinha x, eu substituí os limites, né? Então o limite superior primeiro, menos o limite inferior, né, assumindo aqui o valor do x, tá bom? Então vai ficar 1/4, que multiplica, né, 2 à quarta, então a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Dividido por 4, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0, 0 dividido por 4 vai dar 0, então menos 0, né? Não vai interferir em nada,
tá certo? E aí eu posso multiplicar, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então vai ficar 16 aqui em cima, dividido por 4 vezes 4, 16. Né? Logo, isso aqui vai dar 1. Ou seja, a função, né, que a gente tem lá é uma função densidade de probabilidade. Tá bom? Beleza? Então é assim que a gente prova, né, que essa função é uma função de densidade de probabilidade. Eu preciso integrar ela no limite de existência, e aí se der 1, ela dita uma função de densidade de probabilidade. Beleza? Bom, aí é pedido proporção, né, dos alunos que terminam a prova entre 1,5 e 2 horas, né, entre 1h30 e 2 horas. Aí o que eu faço? Agora eu preciso calcular a integral somente nesse espaço, né? Então eu vou tirar isso tudo aqui. E aí vamos lá. Ó, mesma ideia, né? Eu preciso integrar agora essa função. Não, vamos lá. Deixa eu tirar tudo, para não confundir ninguém. Ó, o que eu quero saber? Probabilidade, né, do x estar entre 1,5 e 2. Tá bom? Então eu quero calcular essa probabilidade, né, do x estar entre 1,5 e 2. Então eu vou fazer a integral da minha função x ao cubo dividido por 4 dx de 1,5 até 2. Beleza? A mesma ideia. Coloco a constante para fora, né? Integral de 1,5 até 2 de x ao cubo dx. Tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte. 1/4 x à quarta dividido por 4, né? Variando de 1,5 até 2. Então, 1/4 que multiplica. Aí o x vai assumir os valores dos meus intervalos. Então, ó, 2/4 dividido por 4 menos 1,5 a quarta dividido por 4. Tá bom? Aí agora é só fazer continha, pessoal. 1/4, né? 2/4 vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, né? Dividido por 4 menos 1,5 a quarta, tá? Então, vamos lá. 1,5 elevado à quarta vai dar isso aqui, ó, 5,0625, né? Isso aqui dividido por 4, tá? Muito bom. A gente vai ter aqui 1/4, 16 menos 5,0625 vai dar 10,9375 dividido por 4, né? Agora eu posso multiplicar, né, essa constante aqui dentro, então vai ficar esse valor 10,9375 dividido por 16.
né? E aí a gente vai ter uma probabilidade de 0, vou deixar em 2 casas decimais, tá? 0,68. Então, essa é a probabilidade, né, de um aluno terminar a prova entre 1h30 e 2 horas. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo, né? E aí, por fim, a gente vai ter agora o cálculo da média, né? Que vai ser a nossa esperança de x, beleza? Então, o que a gente vai querer é o tempo médio necessário para que os estudantes terminem a prova, né? Então, o que está sendo pedido é a esperança de x, né? E aí eu tenho que lembrar que a esperança de x é a integral, né, de x vezes a minha função dx, tá? Beleza. Então, o que é a minha função? Então, vou ter a integral de quem? X ao cubo dividido por 4, né, dx. E agora eu tenho que multiplicar por um x aqui e aqui de 0 a 2. Beleza? De novo, 1/4 vai para fora, né? Então, eu vou ter a integral de 0 a 2 de x ao cubo dx, né? Existe uma regrinha que diz que quando a base é igual, a gente pode somar os expoentes. É como se aqui eu tivesse um x elevado a 1, né? Então, x elevado a 1 e x elevado a terceira, né? Então, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 1, 4. Então, isso é a mesma coisa que x elevado a 4, tá bom? Então, vou colocar logo direto lá x elevado a 4. Então, a gente vai fazer a integral de x elevado a 4 dx. Tá bom? Aí, é a mesma ideia, né? Então, eu vou ter 1/4, integral. A gente pode até fazer, né? Então, a integral de x à quarta vai ser x à quinta, dividido por 5, variando de 0 a 2. Tá? Então, 1/4. Então, vai ficar 2 à quinta, dividido por 5, menos 0 à quinta, dividido por 5, que vai dar 0. Então, na verdade, é só 2 à quinta, né? Dividido por 5. Então, 2 elevado à quinta é 32. Tá? Então, vai ficar igual a 32 sobre 4 vezes 5, 20, né? E aí, quando a gente faz 32 dividido por 20, a gente tem 1,6. Então, esse é o tempo médio, né? 1,6, né, horas aí, é o tempo médio que um aluno termina a prova. Então, ele leva em média, os alunos levam em média 1,6 horas, né, para terminar a prova. Tá bom? Certo, pessoal? Então, é assim que a gente vai calcular, né? A gente vai ter uma função, e aí eu vou ter que lembrar um pouquinho de integral, então tem que primeiro aprender integral, né? Para a gente poder continuar nesses cálculos, tá certo? E aqui tem um gráfico dessa função, né? Então essa função ela existe de 0 até 2 aqui, né? E aí o que a gente está calculando, quando a gente calcula, por exemplo,
eu estou pedindo que é para verificar se é uma FDP, a gente calcula toda essa área abaixo do gráfico. Tá certo? Até o zero, né? A gente calculou também de 1,5 até 2, então o que a gente estava calculando era essa área aqui, ó, né? Que é a probabilidade, tá bom? Que deu 0,68. Então essa área aqui que está em vermelho deu 0,68, tá certo? Beleza? Bom, aí a mais conhecida das distribuições contínuas, né, de variáveis aleatórias contínuas, é a distribuição normal, tá bom? Ela tem como característica que ela é simétrica, né, tem uma forma de sino, ela possui 2 pontos de inflexão, né, correspondente à média, e mais ou menos um desvio padrão, tá? E a área total da curva é igual a 1, né? Então, suponha que a gente tem indivíduos com peso, né, de determinada população, né? Então a gente pode ter um histograma que representa, né, esses pesos dessa forma, tá bom? A gente consegue ver aqui, ó, né, que basicamente, né, a maioria, né, dos valores estão em torno aqui desses 70, né? Então tem muitos valores aqui, esse é como se fosse um valor central, né? E aí os valores estão todos em torno aos 70, né? Boa parte dos valores vão estar entre 55 e 85 quilos, né? Então a gente tem aqui uma grande concentração da nossa amostra, tá? E vai existir uma pequena proporção, né, de valores abaixo, tá? De 48, tá bem um pouquinho mais para baixo aqui, e acima de 92, né? Então a gente tem pouquíssimos valores. Então a concentração toda a gente vê que está aqui em torno do 70, beleza? Então, ó, seja a variável aleatória x o peso em quilogramas de um adulto escolhido ao acaso da população, né? Como se distribui o valor dessa variável aleatória x, né? Ou seja, qual a distribuição de probabilidade de x, tá bom? Então a gente tem, né, que ela é muito próxima a uma distribuição normal, tá? E a função dessa distribuição, tá, é dada por essa expressão aqui, um pouquinho complicada, da integral de menos infinito a mais infinito, né? De 1 sobre 2, raiz de 2, π sigma 2, né? Exponencial de menos meio vezes x menos μ dividido por sigma, né? Essa parte ao quadrado, tá bom? Dx. Ou seja, se eu quiser calcular uma probabilidade, se eu tenho uma variável aleatória, né, que é descrita por essa distribuição e quiser calcular a probabilidade, eu tenho que usar essa função, beleza? E aí a gente diz que x segue uma distribuição normal com parâmetros μ e sigma 2, né? μ é o parâmetro, né, que vai simbolizar a média da minha população, tá? E sigma 2 é o que a gente chama de variância, tá bom? E essa distribuição ela compreende valores de menos infinito até mais infinito, tá? Olha que interessante, né, da distribuição normal. Então, aproximadamente 68% da curva, né, da nossa massa de dados, né, da nossa amostra, né, vai estar entre menos 1 sigma e 1 sigma, né, de menos 1 sigma mais 1. Então, eu tenho o valor da média aqui, né? Se eu somar a esse valor da média mais um sigma, né? E o sigma eu tenho que lembrar que é o nosso desvio padrão, tá bom? Eu vou ter 34,1%, né? Se eu subtrair menos um sigma, eu vou ter 34,1%, ou seja, da média, né, eu vou ter esse intervalo aqui de menos um sigma mais um sigma, tá? E aí eu vou ter uma concentração, né, equivalente a 68% aí, tá, dos meus dados, né, em torno da média, tá?
se a gente somar 1,96, né, vezes sigma, a gente vai ter 95% da curva, tá bom? Então a gente vai ter 95% dessa concentração, né, da nossa amostra, tá? E se eu somar, né, multiplicar por sigma 2,58, a gente vai ter 99%, tá bom? Então, se eu quiser calcular uma probabilidade, né, de x estar entre um determinado intervalo A e B, tá bom? Como a gente tem aqui nessa área, né? Então, eu tenho μ, né, que é a nossa média, eu tenho um determinado valor de A e um determinado valor de B. Eu quero calcular essa probabilidade. Como eu faço? Tenho que calcular a integral, né? Como a gente viu que a integral não é tão simples de ser calculada, tá? Existe uma forma, né, de facilitar os cálculos, que é fazendo o uso da distribuição normal padrão, né, que é simbolizado por Z, né? Então a gente diz que Z tem uma distribuição normal com parâmetro 0 e 1. Parâmetro de média 0, ou seja, a média vai ser 0, e desvio e variância 1. Tá? Então a gente tem que a esperança de Z é 0 e a variância de Z é 1. Tá bom? Ou seja, o que a gente vai fazer? Para padronizar, por exemplo, eu tenho uma variável aleatória x, sei que ela segue a distribuição normal, né? Quero saber a probabilidade dessa variável aleatória estar entre A e B. O que eu faço? Eu vou padronizar isso aqui, então eu vou subtrair, né, essa minha variável aleatória da média dela e dividir pelo desvio, tá bom? E aí vou transformar numa variável z, a gente diz que é centrar na média, tá bom? E vou fazer isso com os seus respectivos intervalos também, tá bom? Então vou padronizar todos os três itens, vou subtrair da média e dividir pelo desvio. Vou fazer isso com o limite, né, com o meu intervalo A, com minha variável aleatória x e com o meu intervalo B, tá? Então, ó, quando eu faço isso, subtrai da média e divide pelo desvio, ela já se torna, né, a nossa variável aleatória z, que é a nossa variável aleatória que possui distribuição normal padrão. A gente vai fazer isso para todas as variáveis que seguirem distribuição normal, tá bom? Toda variável x que seguir distribuição normal. E aí, o legal de tudo isso é que existe uma tabela com todas essas probabilidades. Então, nesse caso, eu não vou precisar calcular integral nenhuma, né? Todas essas áreas já estão delimitadas aqui. Ou seja, essa tabela, essas probabilidades, elas são equivalentes a essa área que está bem aqui, ó, na minha curva. Ou seja, se eu quiser saber, né, eu estou lá, fiz os cálculos, né, então eu tenho aqui uma média 0, né, e esse determinado valor aqui supõe que ele seja 1, né? Então, de 0 até 1, né? Qual a área, né? Qual é essa área aqui que corresponde, e quando eu falo em área aqui nesse caso é probabilidade, tá? Qual é essa probabilidade correspondente entre do intervalo de 0 até 1, tá? Aí eu venho aqui na minha tabelinha, ó. 1, né? 0 até 1, né? Então tenho que olhar para esse valor aqui, 1. Onde é que está 1 aqui, ó? É 1, 0 e 0. Então vai ser a junção dessa linha e dessa coluna. Então, ó, é esse valor bem aqui, ó. 0, então essa área aqui, se esse intervalo for 1, essa área corresponde a 0,34 134, tá? E, por exemplo, se aqui for 1,9, tá? Qual é a probabilidade, né, o valor correspondente em probabilidade para esse intervalo de 0 a 1,9? Então eu tenho que olhar aqui de novo na tabelinha, né? Então vou olhar aqui, ó, 1,9 é como se aqui fosse 1,90, né? Então, ó, 1,9 tá bem aqui,
0. Aí eu olho aqui, então vai dar justamente esse valorzinho aqui, ó. 0,47128. Então essa área aqui é equivalente a 0,47128. Tá? Ah não, mas aí o valor que a gente tem é de 1,96. Né? Então aí eu vou ter que olhar na minha tabelinha. Eu venho aqui, ó, 1,9 e aí vou ter que ver a segunda casa decimal, 1,96. Então vai ser a junção com essa coluna aqui, ó. E aí o valor que a gente vai ter é 0,475. Então a área é equivalente a 0,475. E aí, pessoal, a gente vai ter que fazer para qualquer uma delas, né? A vantagem de aproximar pela distribuição normal padrão é que agora não tem mais o trabalho de calcular, né, a integral de 0 a 1 dessa minha função toda, tá bom? O que eu faço é olhar na tabela, né? Então, essa é de 0 a 1, ao invés de eu calcular a integral, eu simplesmente já tenho aqui todas essas probabilidades, né? E aí consigo calcular, consigo achar essa probabilidade de forma mais fácil. Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, ó. Tomou-se uma amostra de 200 recém-nascidos, né, determinando-se o peso dessas crianças em gramas. Verifica-se que a média e o desvio padrão foram de 3.500 e 50 respectivamente. Então eu tenho em média 3.500, né, gramas e 50 gramas, né, do desvio padrão. O peso de um recém-nascido dessa amostra, a gente coletou, né, uma amostra lá e foi de 3.598 gramas. Né? Então eu quero calcular o valor de Z, né, a percentagem e o número de recém-nascidos até esse valor. Ou seja, lembrando que Z vai ser o valor da minha variável aleatória menos a sua média dividido pelo desvio. Né? Então, ó, quem é a variável aleatória X? Né? A gente pegou uma amostra, né, um indivíduo que teve o valor de 3.598 gramas. Né? Vou subtrair da média, que foi de 3.500, e dividir pelo desvio, que é 50. Ou seja, o nosso Z foi de 1,96. Tá bom? Então, o que eu estou pedindo, na verdade, é essa área aqui, a probabilidade, né, de 0 até 1,96. Né? A probabilidade do Z está dentro desse intervalo de 0 a 1,96. Aí eu volto aqui na minha tabelinha. Né? Ó, 1,96 foi justamente o valor que a gente tinha visto, ó, 0,475, tá? Então, 0,475 é o valor dessa área toda aqui, né, que está riscada, tá bom? Ou seja, pode-se dizer que o peso está 47,5% acima da média amostral, né? Então, esse indivíduo está 47,5% acima da média, tá bom? E aí, lembrando que toda essa área aqui que está em branco, desse lado, né, toda essa área, ela é equivalente a 0,5. E toda essa área aqui também, desse lado, né, ainda vamos considerar inclusive essa parte branca, ela é 0,5. O que é 0,475, né, 0,475 é somente essa área que está em cinza, tá bom? Mas a soma de toda essa área é 0,5 também, tá bom? Tanto de um lado quanto do outro. Tá? Por quê? Porque a soma de toda essa função abaixo da... toda essa área abaixo dessa curva, né, da distribuição normal, toda essa área aqui embaixo, abaixo dessa curva, ela tem que ser 1, porque isso aqui é probabilidade, tá bom? Então, e como ela é simétrica, né, em torno aqui do zero, tá? Eu tenho metade para um lado e metade para o outro, tá certo? Aí, se eu somar, né, essa outra parte aqui, tá? Que é 0,5, lembrando que aqui esse zero representa a média, tá bom? Então, como se eu estivesse somando, né, esse 0,5 até aqui, né, que é 0,475.
tá? Se eu somar tudo isso, eu vou ter um total de 97,5%, tá bom? E esse valor representa 195 crianças, né? A mesma coisa que eu pegar 97,5% de 200, tá bom? Ou seja, apenas 5 recém-nascidos, né? Ou seja, 2,5% vai pesar a mais, né, do que 3.598, tá? É como se esse valor aqui ele fosse igual aos 3.598, né? Então a gente só tem aqui 2,5% dos indivíduos, né, que estão acima desse peso, tá bom? Lembrando que eu estou levando em consideração a soma, né, de 0,5 e do 475, tá bom? Toda essa área aqui, né? Toda essa área aqui, ela é 97,5%. Tá bom? Então somente 2,5% dos indivíduos vão nascer com acima desse valor aqui, 3.598. Tá bom? Olha só. Se eu quiser calcular, imagina que eu estou trabalhando com uma variável aleatória, né? E aí eu tive um intervalo de 0 a 1, tá bom? Aí foi como eu falei, se eu conseguir chegar nesse valor aqui, né, de 0 a 1, eu preciso saber qual área compreende, né, abaixo dessa curva aqui, dentro desse intervalo de 0 a 1. Aí eu volto na minha tabelinha e vou verificar, né, de 0 a 1. Então, ó, é 0, é 1, né? Então, tem que olhar aqui nessa coluna. 1, 0, 0, né? E aí eu vou ter o valor de 0,3414. Então a área aqui dentro é 0,3434, né? 34134. Tá bom? Posso ter também, né, dependendo da minha variável aleatória, área como essa aqui. Então eu vou precisar do intervalo de -5 até 1. Tá bom? Como que eu acho isso na tabela, né? Não sei se vocês já repararam que na tabela não tem valores negativos, tá certo? A gente só tem lá na tabela os valores da média, que é 0, até um determinado valor de x, né? Então a gente só vai ter o equivalente a essa área aqui, né? Eu não tenho área, eu não tenho antes. Aí a gente precisa lembrar que, como isso é uma distribuição simétrica, né? Então calcular a probabilidade de menos 0,5 até 1 é a mesma coisa que calcular essa probabilidade aqui de menos 0,5 até 0, né? E de 0 até 1, tá bom? E aí eu vou somar tanto essa área aqui quanto essa daqui, tá bom? Como isso é uma distribuição simétrica, né? Essa área de menos 0,5 a 0 é a mesma área de 0 até 0,5, né? Tá certo? O que eu vou fazer? Vou achar a área de 0 a 1, né? E somar com mais esse pedacinho de 0 até 0,5, que vai ser o mesmo, né? A mesma área de 0 até menos 0,5, tá bom? E é por isso que a gente vai ter aqui, ó, probabilidade, né, do z está entre 0 e 5,
0,5, né? E probabilidade do Z está entre 0 e 1, tá? Quando a gente vai lá na nossa tabelinha, a gente vai ter que procurar aqui 0,5, né? Então a gente vai ter aqui, ó, a junção, né, de 0, como se fosse 0,50, né? Então a gente vai ter a junção dessa linha com essa coluna, a gente vai ter essa probabilidade aqui, ó, de 0,19146, né? Então a gente vai ter aqui, ó, 0,19146 mais probabilidade do Z estar entre 0 e 1, né, que foi que a gente acabou de ver anteriormente, que é 0,34134, né? E aí, basicamente é somar essas duas probabilidades, tá? Posso ter situações como essas aqui também, né? Quero a probabilidade do Z estar entre 1,32 e 1,79, que na verdade é somente essa areazinha aqui, ó, certo? Como eu faço para calcular isso, né? Aí eu vou ter que lembrar também que a minha tabela só vai me dar, né, uma área parecida com essa, que é de 0 a x, tá bom? Se eu quero calcular isso, o que eu posso fazer? Eu tenho a opção de fazer o seguinte, posso pegar, né, a probabilidade de tá entre 0 e 1,79, né, que é uma área maior, e subtrair, né, da probabilidade da minha variável aleatória Z está entre 0 e 1,32, que é uma área menor, né? Ou seja, basicamente é isso aqui, ó. Vou pegar a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,79 menos a probabilidade de Z estar entre 0,82, né? Então eu vou pegar essa área toda aqui, né, e subtrair dessa área menor, tá? E isso vai me dar somente esse espaço aqui, somente essa área, tá bom? E aí a mesma ideia, eu vou lá na tabelinha, vejo de onde vai, né, essa probabilidade de 0 até 1,79, né, essa área, e depois de 1,32. Então vamos lá na tabela. 1,79 e 1,32. Então, ó, 1,79, então eu vou ter que olhar aqui nessa linha 1,7, né? E olhar na coluna do 9, 1,79, que é essa coluna bem aqui, tá? E vai dar essa probabilidade aqui, ó. Tá certo? 1,79. E 1,32. 1,3, né? Então essa linha, e nessa coluna 2, que vai dar essa probabilidade bem aqui. Então você que subtrair 0,46327 de... Não, vou ter que subtrair 0,40658 de 0,46327, né? Que é isso que a gente vai fazer agora, ó. 0,46327 menos 0,40658, né? E aí a gente vai ter o valor respectivo dessa probabilidade, tá? Existem casos como esse, né, que eu quero somente essa areazinha, só que eu preciso lembrar que o que é dado, né, é de 0 até um determinado valor de x, então o que eu vou ter na tabela é de 0 até 1,5, eu não vou ter de 1,5 para frente. O que eu posso fazer é lembrar que toda essa área aqui, depois da média, né, depois do zero, ela é 0,5, tudo isso aqui é 0,5, tá bom? Então, como a tabela vai me dar essa área bem aqui, né, que está em branco, eu vou subtrair o total, que é 0,5, que é o que a gente tem aqui, né, desse lado depois da média, e vou subtrair toda essa probabilidade aqui de 0 até 1,5. E aí eu vou conseguir achar somente essa área pequena que eu quero, tá bom?
Se a gente for lá na tabelinha, a gente vai achar a probabilidade 0,43319, né? Que é a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,5. Tá bom? Nesse caso, o Z está entre 1,5 menos 1,5 e 1,5 é a mesma coisa que multiplicar, né, por 2, né? A probabilidade do Z está entre 0 e 1,5, porque lá na tabela eu vou ter somente essa parte aqui. Como é simétrico, então é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Essa área aqui vezes 2, tá bom? E aí a gente vai ter 2 vezes essa probabilidade 0,43319, tá? A mesma ideia, se eu tiver entre menos 1 e 2, né, o Z entre menos 1 e 2, é a mesma coisa calcular, né, essa área aqui, tá bom? Eu vou lá na tabelinha e vejo de 0 a 2, quanto é. E aí lembro que é simétrico, tá? E vou precisar calcular, né, como se fosse aqui de 0 a 1. E aí, na verdade, eu vou somar toda essa área e mais esse pedacinho que vai ser equivalente a menos 1 e 0. Beleza? Quando a gente vai lá na tabelinha, a gente vai ter, né, essas duas probabilidades. E aí é legal que vocês tentem ir lá e achar, né, essas probabilidades. Tá? Vai ficar esse exercício para vocês, né, sabendo que x tem uma distribuição normal com média 10 e desvio padrão 2. Aí a gente pede calcular a probabilidade do x estar entre 8 e 10, né? Está entre 9 e 12, está entre x e 10 e está entre 7 e 11. Né? Então eu vou só fazer essa primeira parte, essa letra A, que na verdade isso aqui é a mesma coisa que calcular a probabilidade, né? Aí eu vou padronizar todo mundo, então é 8 menos 10 dividido por 2, menor que x menos 10 dividido por 2, menor que 10 menos 10 dividido por 2. Tá? Quando a gente faz isso, a gente vai ter 8 menos 10 menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Né? Isso daqui tudo se torna minha variável z padronizada. Tá? E 10 menos 10, 0. Dividido por 2, 0. Então é a mesma coisa que calcular a probabilidade, né, de estar entre menos 1 e 0. Né? Então se eu pensar aqui na curva, aqui vai ter 0. Aqui vai estar, por exemplo, menos 1. Tá? Aí eu preciso lembrar que eu quero essa área aqui, né? Entre 0 e menos 1. Eu preciso lembrar que na tabela o que eu vou ter é isso aqui. Né? De 0 a 1. Como é simétrico, então eu posso achar, né, lá na tabelinha essa área de 0 a 1 que vai ser equivalente à área de menos 1 a 0. Né? A gente viu que essa área e essa probabilidade vai dar então de 0 a 1 0,34134. Tá certo? Então essa é a probabilidade do z estar entre menos 1 a 0. Né? Que é igual à probabilidade de estar entre 0 e 1. Beleza, pessoal? Então tentem fazer a B, a C e a D. Tá? Até mais.